Um produtor de Hollywood casado com a maior estrela do cinema da época é encontrado morto em sua casa. A polícia declara que foi suicídio, mas absolutamente nada é o que parece em relação à morte do Paul Byrne. Bigamia, campanha de difamação e até uma mansão mal-assombrada rondam o caso dessa semana do Detetive do Sofá. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um caso que tem a ver com uma das grandes estrelas do cinema. Para quem não sabe, eu sou apaixonada por filmes antigos, então, quando eu me deparei com esse caso, não tinha como eu não apresentar para vocês. Mas antes, Marcela, os recadinhos que a gente precisa dar. Esse podcast é feito graças à colaboração de vocês ouvintes que decidem se tornar nossos apoiadores, fazer parte da nossa comunidade e garantir que esse podcast vai continuar existindo. Isso aí. Exatamente. Mas eu queria dar um aviso muito importante. Sempre que alguém apoia a gente lá com a categoria de entrar no grupo, eu recebo a mensagem, cato o e-mail da pessoa e mando o e-mail para ela. Então, se você apoiou a gente, olha o e-mail. Se você não recebeu o e-mail, manda mensagem pra gente no Instagram ou manda pelo nosso e-mail também, que eu dou uma checada. É uma coisa humana, eu posso ter deixado passar. Então, não esqueça de fazer isso, porque tem gente apoiando a gente que eu mando e-mail e nunca entra no grupo. Talvez eu não queira entrar no grupo. A pessoa pode não querer, ué. Muito obrigado por querer apoiar a gente. Mas tem isso aí, chequem seus e-mails. E também quem usa iPhone e tem aquela coisa maluca da Apple de esconder seu e-mail, aí a Apple me diz que a pessoa tem um e-mail muito maluco, que eu mando pra esse e-mail muito maluco e eu não sei se chega pra vocês. Por isso eu tô falando, se vocês apoiaram a gente, não receberam e-mail, manda e-mail pra gente, detetivesofá@gmail.com, manda DM pra avisar que eu dou uma checada e mando o link pra vocês entrarem no grupo. Você não falou como a pessoa faz pra apoiar a gente. Ah, mas já falei muita coisa. Elas já sabem. Orelo, PicPay. É isso aí, gente. Ai. Mas então, Marcela, qual a grande estrela do cinema tem a ver com o caso de hoje? Jean Harlow. Não conheço. Poxa, eu acho que eu nunca te obriguei a ver filme dela. Algum filme com ela. Agora, parando pra pensar. Mas a Jean Harlow realmente era uma grande estrela do cinema. E ela não só me inspirou para escrever o episódio de hoje, como ela também inspirou a carreira da Marilyn Monroe, você sabia? Essa eu conheço, já vi filme dela. Já, essa semana, inclusive. Sim. A Jean foi a primeira loura platinada e sexy do cinema, e a Marilyn era muito fã da Jean Harlow, sabia? Tô sabendo agora. E por isso que quando a Marilyn começou a carreira como atriz em Hollywood, a primeira coisa que ela fez foi pintar o cabelo de louro, descolorir o cabelo para ficar igual a Jean. Outra coisa que as duas tiveram em comum foram histórias de vida bem trágicas. Mas eu não vou ficar contando as tragédias da Marilyn e da Jean Harlow para vocês hoje não. Se quiserem, um dia eu conto. Eu vou contar sobre a morte do segundo marido da Jean, um produtor de cinema da MGM que era 22 anos mais velho que ela, chamado Paul Byrne. O Paul nasceu numa família judia em Wandsbek, que era uma cidade na província prussiana de Schleswig-Holstein. Hoje em dia, esse lugar é um distrito da cidade de Hamburgo. O Paul foi para os Estados Unidos ainda muito pequeno e passou uma infância pobre em Nova York. Descrito como um homem meio magrelo e pouco atraente, o Paul tentou fazer uma carreira no palco como ator nos teatros de Nova York. Mas como ele não estava sendo lá muito bem sucedido, ele começou a trabalhar nos bastidores. Podia ter ido pro rádio também, né? Na faculdade de comunicação a gente diz que gente feia vai fazer rádio. Meu Deus do céu, bullying na faculdade. Eu nunca te falei isso. Sabia não? A gente feia vai pro rádio. Eventualmente, o Paul se mudou para Hollywood e começou a trabalhar como roteirista e diretor para algumas pequenas empresas cinematográficas. Depois de alguns anos, ele conseguiu um contrato como produtor com a Metro-Goldwyn-Mayer,
o maior estúdio que existia naquela época. Todo mundo que já viu o filme antigo já viu aquele leão rugindo, que é o logo da MGM no início dos filmes. Sim, do Tom e Jerry também. Ah, é verdade, do Tom e Jerry também. E o Paul conseguiu ser muito bem sucedido na MGM. Inclusive, ele foi um dos produtores do filme Grande Hotel, que tinha um elenco estelar e ganhou o Oscar de melhor filme em 1932. Até a Greta Garbo estava naquele filme. O elenco é realmente incrível. Quem nunca viu, eu recomendo que veja. Vai ter muitas coisas assim nesse episódio. O Alexandre tá fazendo uma cara aqui que... Esse vai ser mais um daqueles episódios armadilha que você acha que vai saber de um crime e é pra ouvir sobre Marcela falando de filme velho. Que são todos filmes bons, mas... Ah, tá. Ok, vocês acabaram de cair na armadilha da Marcela. Você também. Sim. Mas você sempre cai, né? Enquanto isso, a Jean Harlow estava ganhando fama como a It Girl de Hollywood dos anos 30. Ela fez seu nome estrelando clássicos como Hell's Angels, The Public Enemy e Dinner at 8. Ela foi descoberta pelo Howard Hughes. Daquele filme do DiCaprio? Exatamente. Dos muitos filmes do DiCaprio com o Scorsese. O Aviador. A Jean Harlow tá naquele filme. Inclusive, eu acho que quem interpretava ela era a Gwen Stefani. Na verdade, eu lembro do filme do DiCaprio, que ele faz o Howard Hughes, dele citar o Hell's Angels. Por isso que eu me lembrei do DiCaprio. Sim, e tem a Jean Harlow naquele filme. Em 2 de julho de 1932, a Jean surpreendeu a comunidade de Hollywood quando ela se casou com o Paul Byrne. Ela era o atual símbolo sexual dos cinemas. Eu acho que foi, inclusive, o primeiro símbolo sexual do cinema. E ela tinha só 21 anos. O Paul era um produtor de 42 anos, tímido e meio feinho. Não era o marido que as pessoas daquela indústria fútil imaginavam para Jean Harlow. E eu tô até sendo generosa, porque falavam que o Paul tinha cara de ratinho, assim. Foram bem cruéis com ele, sabe? Peraí, eu tô zoando o cara aqui, mas deixa eu catar uma foto dele. 2 segundos. Não, ele não era tão feio. Ele era uma pessoa normal. Mas achavam que a Jean Harlow tinha que ficar com, sei lá, o Clark Gable. O Gregory Peck. Gregory Peck. Meu galã de filme antigo preferido. E o Montgomery Clift. Difícil. Ele não era tão feio assim. Ele tinha cara de ratinho. Olha, difícil. Realmente ele não era isso tudo pra estar casado com a Jean Harlow. Eu acho que ele era isso tudo de feio mesmo. Coitado, eu fiquei com pena. Você não sabe o que fizeram com ele. Não sabe mesmo. Eu tô falando que eles foram cruéis, mas você não tem nem ideia de quão cruéis foram com ele. Mas me conta aí, o que acontece? Eles casaram? Sim. O Paul e a Jean já eram amigos antes deles começarem a namorar. E foi, inclusive, o Paul que convenceu os executivos da MGM a comprarem o contrato da Jean Harlow do Howard Hughes, um movimento que elevou a fama dela a alturas ainda maiores. O casal ficou noivo por apenas 2 dias antes do casamento, em 2 de julho. As fofocas atribuíram a união ao desejo do Paul Byrne de ter uma esposa troféu e ao desejo da Jean Harlow de usar as conexões do marido para avançar na carreira que já era bem próspera. Então, era um daqueles casamentos por interesse de ambas as partes. Quaisquer que fossem os objetivos do Paul e da Jean para esse casamento, mal passou tempo suficiente para os recém-casados alcançá-los, porque, em 5 de setembro de 32, menos de 10 semanas após o casamento, o corpo nu do Paul foi encontrado por seu mordomo na casa do casal em Beverly Hills, com um buraco de bala na cabeça. No que era prática comum durante os primeiros anos de Hollywood, quando qualquer indício de desagrado na vida das estrelas poderia significar um desastre nas bilheterias, o primeiro telefonema feito depois da descoberta do corpo não foi para a polícia, e sim para a MGM, cujos executivos correram para o local para avaliar a situação e realizar o controle de danos se fosse necessário. A gente já viu isso no episódio sobre o William Desmond Taylor. Eu lembro, tava pensando nisso agora. Lá era a Paramount, que era o estúdio. Era qual episódio, você lembra?
episódio 17. William Desmond Taylor, lembro. Ninguém sabe exatamente o que os chefes do estúdio fizeram quando eles chegaram na casa do Paul e da Jean. Mas é seguro supor que eles revistaram as instalações em busca de qualquer coisa que pudesse ser incriminadora ou vergonhosa para a recém-viúva Jean Harlow. Ela não estava em casa quando o corpo do marido foi descoberto. E mais tarde, ela ainda diria que também não estava lá no momento da morte dele. A polícia só chegou mais de 2 horas depois que os executivos da MGM chegaram. Então, eu acho que a gente pode dizer com certeza quase, absoluta, que a cena que os policiais encontraram estava comprometida. Eventualmente, as autoridades tomaram conhecimento de uma pista que indicava a possível causa da morte do Paul. Uma nota de suicídio que o chefe do estúdio, o Louis Mayer, disse ter encontrado na casa. O bilhete dizia: Queridíssima querida, infelizmente, esta é a única maneira de reparar o terrível mal que lhe fiz e acabar com a minha abjeta humilhação. Eu te amo, Paul. PS, você entende que ontem à noite foi apenas uma comédia. Faltou um né? Tipo, né? Mas não tinha né. Ele devia ter escrito né? O que essas declarações significavam? Durante o inquérito que investigou a morte do Paul Byrne, foi alegado que ele era impotente e que seu constrangimento com a condição, ainda mais profundo por seu casamento com uma bela estrela, o levou a acabar com a sua vida. O testemunho do mordomo que encontrou o corpo do Paul apoiou essa teoria, pois o mordomo indicou que, embora o Paul e a Jean tivessem um casamento amoroso, o Paul já havia falado em se matar. A suposição que surgiu desse testemunho era que a suposta incapacidade de Paul de ter relações sexuais com a esposa o havia mergulhado numa depressão da qual ele via a morte como a única saída. No entanto, outras evidências do inquérito contradiziam essa teoria. O jardineiro do casal disse que nunca tinha ouvido Paul falar sobre a ideia de suicídio. Ele também afirmou que o Paul e a Jean nunca tiveram um casamento afetuoso e que certamente aquele não era o relacionamento de conto de fadas em que a MGM e a Jean Harlow queriam que o público acreditasse. Além disso, a cozinheira do Paul afirmou que na noite em que ele morreu, ela viu uma mulher desconhecida, que definitivamente não era a Jean Harlow, no terreno da casa, e que ela também encontrou 2 copos vazios, um dos copos estava com marca de batom, e um maiô de uma mulher, num tamanho diferente do que a Jean usava, perto da piscina do casal. O testemunho da cozinheira indicava, então, que o Paul Byrne não estava sozinho na noite e talvez até na hora da sua morte. O mordomo, que foi quem destoou, devia ter sido ordenado pelos executivos, né? Falar alguma coisa. Muito provável. Na verdade, muita gente foi ordenada. A gente vai chegar lá. Mas, depois de analisarem os depoimentos, o inquérito concluiu que a causa oficial da morte era, sim, suicídio. Oficialmente, o caso estava resolvido, mas nem todos acreditavam que o Paul Byrne havia se matado. O buraco da bala estava onde? Na cabeça. Mas na cabeça na frente, do lado? Só por curiosidade. Se eu não me engano, do lado esquerdo. Mas há controvérsias. Há muitas controvérsias nesse caso, entendeu? O inquérito não satisfez a curiosidade do público e a América inteira ainda queria saber o que o Paul quis dizer naquele bilhete de suicídio. A Jean Harlow nunca falou sobre o assunto. Para a polícia e perante um grande júri no inquérito, ela declarou apenas que não sabia de nada. Uma minoria de céticos acreditava que Jean Harlow havia matado o marido Paul Byrne e que a visita dos executivos da MGM à sua casa era uma tentativa de encobrir as evidências do crime. Mas ela não é a única suspeita. Dorothy Millett saiu do Plaza Hotel em São Francisco logo depois de ouvir no rádio que o marido da estrela Jean Harlow estava morto. A Dorothy pagou a conta,
ela estava morando no hotel há 4 meses, e reservou uma cabine de $3 no barco Delta King. Funcionários do barco confirmaram que ela embarcou mais tarde naquele dia, 6 de setembro de 1932. Ela foi vista algumas vezes. Um garçom se lembrou dela no jantar, uma mulher bonita, mas exausta, que mal comia. Às 2h30 da manhã, um homem de Walnut Creek foi tomar um drink no convés superior. Lá, ele viu a Dorothy chorando e olhando para as águas escuras. Ela não pareceu notá-lo. H.L. Carrick, um passageiro na mesma viagem do Delta King, diria mais tarde que todo mundo no barco estava assistindo a Dorothy, olhando a Dorothy. Ela ficava torcendo as mãos e parecia estar o tempo todo chorando. Às 4h30 da manhã, um vigia noturno que fazia a ronda no barco encontrou o casaco e os sapatos de uma mulher no convés. Quando o barco atracou pela manhã, a Dorothy não desembarcou. A equipe do Delta King começou a procurá-la. Em Beverly Hills, a polícia na casa de Jean Harlow também se perguntava onde eles poderiam encontrar a Dorothy Millette. O Paul Byrne estava morto no banheiro com uma bala na cabeça. E, em pouco tempo, a polícia determinou que havia algo estranho na história pessoal dele. Parecia que a Jean Harlow não era sua única esposa. Sua primeira esposa, uma mulher com quem ele ainda era casado, era Dorothy Millette. Quando a polícia estava investigando os papéis e documentos pessoais do Paul, eles encontraram algumas apólices de seguro feitas por um corretor de Los Angeles chamado George Clarken. Os investigadores foram conversar com o George sobre os negócios do Paul e descobriram que ele nunca tinha se divorciado da Dorothy Millette. Na verdade, ele até criou um fundo fiduciário para ela. Um advogado em Nova York confirmou o casamento secreto do Paul e disse que ele tinha feito um testamento tendo Dorothy como beneficiária há mais de uma década. Então ele era bígamo? Era. Ok. O advogado afirmou que ele sempre teve a impressão que a Dorothy era, sim, a esposa do Paul, que eles tiveram uma cerimônia de casamento legal. Mas, após o Paul ter ido embora de Nova York e se mudado para Hollywood, ele ouviu rumores que a senhora Byrne, no caso, a Dorothy, tinha morrido num sanatório. E o próprio Paul nunca mais havia mencionado a mulher para o advogado. Aparentemente, o Paul e a Dorothy tinham se conhecido em Toronto quando ambos trabalhavam como atores numa companhia de teatro. Eles se casaram e mudaram para Nova York para que o Paul pudesse seguir uma carreira como diretor. Então, alguma coisa acabou dando errado. A saúde mental da Dorothy não estava boa e ela resolveu se internar num sanatório. Seja por decisão mútua ou não, o Paul partiu para a Califórnia e a Dorothy não o acompanhou. Enquanto o Paul construía sua carreira na MGM, ele continuou sustentando a esposa em Nova York. Depois que a saúde mental da Dorothy se recuperou, ela se mudou para o Algonquin Hotel. O Paul lhe mandava uma pensão mensal de $350. E isso era muito dinheiro. Equivale a $5.000 hoje em dia. Nossa. 1930, né? Para a esposa secreta dele. Os funcionários do hotel alegaram que a Dorothy era visitada pelo Paul anualmente e que ela havia parado de residir no Algonquin de Nova York pouco tempo antes do casamento do Paul com a Jean Harlow. O casal trocava cartas com frequência e, inclusive, várias das cartas que o Paul tinha enviado para Dorothy foram encontradas no quarto de hotel que ela morava em São Francisco. Todas as cartas estavam em papel timbrado da MGM. Uma das cartas tinha sido escrita só alguns meses antes do casamento do Paul com a Jean. Nela, o Paul respondia sobre os planos que a Dorothy estava fazendo de se mudar para São Francisco. Ele, inclusive, recomendou os hotéis Plaza e o Clift, que, segundo ele, eram bastante elegantes e não muito caros, e disse que financiaria a mudança dela para São Francisco. Nessa carta, ele ainda disse:
Se você realmente for para São Francisco, espero que seja uma mudança feliz. E ainda escreveu no final: Meu amor e muitas felicidades sempre. Pouco depois dessa conversa, foram feitos arranjos pelo escritório do Paul em Hollywood para que a Dorothy se tornasse uma residente de São Francisco. Na semana em que a Dorothy Millett desapareceu do barco Delta King, a imprensa passou a chamá-la de esposa fantasma. Muitos especularam que ela, inclusive, havia forjado sua morte. E o depoimento que a cozinheira tinha dado no inquérito também vazou, e assim começaram os rumores de que a Dorothy era a mulher misteriosa que foi vista com Paul um dia antes do suicídio. Talvez Dorothy, a mulher desprezada, tivesse assassinado Paul e fugido. Mas a Dorothy não fingiu a própria morte, não. Ela realmente pulou do Delta King naquela noite e o corpo dela foi encontrado no Rio Sacramento em 14 de setembro de 1932 por 2 pescadores. A investigação sobre a morte do Paul foi reaberta pelo promotor público de Los Angeles no início dos anos 60. No entanto, o veredito de suicídio não foi alterado. Muitas pessoas foram interrogadas, incluindo outros 2 empregados da casa que não tinham sido ouvidos no primeiro inquérito. Um deles alegou que ouviu um carro se afastando no início da manhã. Além disso, analistas de caligrafia alegaram que a nota de suicídio não tinha sido escrita pelo Paul, porque as letras eram diferentes, assim como o estilo da escrita. Então, como a polícia podia continuar afirmando que foi suicídio? Em 1990, Samuel Marks e Joyce Van der Veen publicaram um livro chamado Deadly Illusions – Ilusões Mortais. O Samuel era o editor de roteiros da MGM e era amigo pessoal do Paul Byrne. No início da manhã de 5 de setembro de 1932, ele foi à casa do Paul, antes que a polícia fosse informada sobre a morte dele. E o Samuel alega ter visto Irving Thalberg, um dos executivos da MGM, adulterando provas, surpreendendo 0 pessoas. No dia seguinte, o Samuel ainda participou de uma reunião com os executivos do estúdio, que foram informados pelo presidente da MGM, o Louis Mayer, que o caso teria que ser considerado suicídio por impotência. Tá aí uma nova categoria, para evitar um escândalo que teria encerrado a carreira cinematográfica da Jean Harlow. Até bem engraçado, né? Um bando de, provavelmente, cara velho se importando tanto com a carreira de uma menina. Porque a menina dava muito dinheiro pra eles. Ela era o grande nome da MGM nos anos 30. Então, assim, era ela que chamava as pessoas pra irem pro cinema. Era ela que fazia as bilheterias bombarem. Entendeu? Eles determinaram que foi suicídio causado pela impotência. Exatamente. Meu Deus. Na década de 80, o Samuel investigou o caso e examinou todas as evidências restantes. Ele concluiu que o Paul Byrne foi assassinado pela esposa abandonada Dorothy Millett, que então cometeu suicídio. O Samuel concluiu também que a nota de suicídio tinha de fato sido escrita pelo Paul, mas tinha sido algumas semanas antes da morte, e ele tinha escrito para se desculpar por uma pequena briga com a Jean sobre a localização isolada de sua casa. O Paul tinha comprado ainda um buquê de rosas e os presenteou a Jean com um bilhete que foi tomado como uma nota de suicídio pela promotoria do condado de Los Angeles. Era só um bilhetinho de desculpas que virou uma carta de suicídio. Teria que ler de novo com esse contexto agora. Queridíssima querida, infelizmente esta é a única maneira de reparar o terrível mal que lhe fiz e acabar com a minha abjeta humilhação. Eu te amo, Paul. Você entende que ontem à noite foi apenas uma comédia. Olha, eu não consigo ler essa nota, esse bilhete, sob um contexto que esse cara, o Samuel, né? Falou que era uma carta de desculpa qualquer por causa da casa isolada que ele comprou. Porque a Jean foi morar na casa dele, depois que eles casaram, né? Ele já tinha aquela casa, aquela mansão, já estava morando lá. E era uma casa isolada, nas colinas de Beverly Hills e tal.
Mas isso não justifica, porque o que a casa tem a ver com uma abjeta humilhação? Não é nem que isso justifica, é questão que, sabendo desse contexto que o cara acha que eu quis ver a carta de novo pra ver se encaixa. Porque eu tava esperando um momento do tipo, faz sentido. Agora que eu reli, eu falei, não. Em 2009, um jornalista chamado E.J. Fleming publicou o livro Paul Byrne, The Life and Famous Death of MGM Director and Husband of Harlow. Só o título já é uma sinopse, não precisa de mais nada, o título já é a contracapa do livro. Paul Byrne, a vida e a famosa morte do diretor da MGM e marido da Harlow. Em seu livro, o Fleming teoriza que a impotência, a depressão e o suicídio do Paul Byrne são invenções. Ele tenta desmascará-los, sustentando que eles são uma falsidade que foi conspirada, orquestrada e propagada como um encobrimento pela MGM e seus apoiadores pagos, como o Ed Mannix e o Howard Strickland, que era o chefe do departamento de publicidade da MGM, incluindo altos funcionários, a fim de perseguir seus interesses para encobrir um assassinato. Parece que todo mundo que começa a analisar melhor esse caso conclui que o Paul não cometeu o suicídio. Isso foi uma conclusão que o Samuel chegou, né? Achando que era a Dorothy que tinha matado ele, e é uma conclusão que o Fleming também chegou. Apesar do Fleming não ter apontado dedos pra ninguém e falado, foi fulano que matou o Paul, sabe? Mas isso é uma coisa bem comum. Mas ele concluiu que a história do suicídio e da humilhação e da impotência, tudo foram invenções. Invenções do estúdio. O que de fato parece ter acontecido é que a MGM precisou inventar uma história que não incluísse a Jean Harlow ou uma segunda esposa. O Howard Strickland, da publicidade, então sugeriu suicídio. Sem bigamia, sem esposa abandonada que teve no sanatório e ainda conseguindo gerar simpatia pela viúva enlutada. Enquanto isso, o Louis Mayer, presidente da MGM, estava folheando um livro de visitas, lendo mensagens e poemas de muitas pessoas famosas que visitaram a casa do Paul ao longo dos anos. Foi então que o Louis se deparou com uma nota na página 13, que não estava assinada e que claramente não tinha sido escrita pelo culto Paul Byrne. Mas essa nota era vaga o suficiente para sugerir um possível motivo para um suicídio. Quem conhecia bem o Paul afirma que ele nunca teria escrito algo tão pobre, ainda mais como um bilhete de suicídio, né? Sua última comunicação com o mundo. E ele também não teria escrito unfortunately errado, que é infelizmente em inglês. Ele era um roteirista muito talentoso. Mesmo assim, essa página foi arrancada do livro de visitas e plantada no quarto como uma nota de suicídio. O primeiro passo para criar um cenário destinado a desviar a atenção da Jean Harlow. Viu? Porra, o homem escrevia muito bem. Então, quem escreveu o bilhete de suicídio, segundo esse cara, teria sido alguém que escreveu no livro de visitas do Paul. Dele. Não estava assinado, mas como era um bilhete bem vago e bem esquisito, que poderia se passar por um bilhete, uma carta de suicídio, o Louis Mayer, o presidente da MGM, arrancou essa folha do livro de visita e botou lá, junto com o Paul, como se fosse a carta de suicídio dele. Okay. E todo mundo duvida que o Paul tenha escrito isso, porque ele era uma pessoa muito culta. Ele era um roteirista premiado. Então, se ele fosse escrever realmente uma carta de suicídio, ele teria escrito algo bem melhor do que aquilo que você leu. Uhum. Li 2 vezes já, tô pensando em ler uma terceira. Dearest Dear. E, unfortunately, escrito errado. Era um erro que ele nunca cometia. Ele era, obcecado por uma gramática correta e tal, sabe? Uhum. Os próximos passos foram destinados a, basicamente, destruir a imagem do homem morto e retratá-lo como um homem impotente, subdotado, incapaz de satisfazer a esposa, que era o grande sex symbol do cinema. Um homem totalmente deprimido por sua incapacidade de fazer sexo com a mulher que povoava o imaginário de todos os homens americanos. E nada disso era verdade. Coitado. Uma arma ainda foi colocada na mão do Paul.
E nós sabemos que a arma não estava lá quando o corpo foi encontrado, porque no ano de 1990, uma fotografia tirada do corpo pelo fotógrafo Epgar, que era funcionário da MGM e um dos primeiros a chegar na cena do crime, veio à tona, e as mãos do Paul estavam claramente vazias. Depois de colocarem a arma nas mãos dele e levarem o corpo para o banheiro, além de tirarem as roupas do homem e seus óculos, os merdeiros lá da MGM finalmente chamaram a polícia. E nisso já eram 2h30 da tarde. Há quem diga, alguns funcionários do Paul, que ele morreu, que ele foi encontrado morto no jardim, perto da piscina. Porque tinha uma poça de sangue na cadeira preferida que ele gostava de ficar, uma espreguiçadeira. Mas aí os executivos teriam levado ele para o banheiro, porque seria, né? Ele morreu de... a ver com suicídio. Ele morreu foi assassinado de sunga na piscina quando tinha o maiô de uma mulher que não era a esposa dele ali perto. Então, vamos levar para o banheiro, porque um banheiro, a gente tira a roupa dele e as pessoas vão pensar, ele tava, sei lá, ele resolveu ir tomar banho e cometeu suicídio. Você tá pelado no banheiro é menos incomum do que você tá pelado na sua piscina, entendeu? Entendi. Não geraria tantas especulações quanto se ele fosse encontrado no outro local, entende? A Jean Harlow foi instruída a dizer que ela esteve na casa da mãe a noite toda porque ela tinha uma gravação cedo no set no dia seguinte. Se a polícia tivesse checado, eles teriam descoberto que não tinha filmagem nenhuma naquela manhã, inclusive era feriado. Mas eles não pensaram nisso. A ausência da Jean da cena da morte foi de suma importância, se não por outro motivo, a não ser para negar qualquer questionamento a ela pela polícia e pelos repórteres. Eu não estava lá, eu não vi nada, não sei de nada. Então não adianta querer me perguntar alguma coisa, entendeu? Uma dúzia de funcionários da MGM foram instruídos a lembrar pequenas histórias desviantes sobre o homem morto, todas escritas pelo Strickland e memorizadas por cada funcionário. A atriz Colleen Moore mentiu e disse que a Jean Harlow tinha mostrado hematomas infligidos nas costas por Paul na noite de núpcias. Vários funcionários disseram que ele era sadomasoquista. A empregada da Jean disse que o Paul disse a ela depois da noite de núpcias que a esposa ainda era virgem. Uma declaração ridícula sobre uma mulher que já tinha sofrido vários abortos. Além disso, por que ele confiaria detalhes tão íntimos à criada da esposa? Era a campanha de difamação do cara. Sim, sadomasoquista, batia na mulher, era impotente, o que mais, né? A esposa passou virgem na lua de mel. Ficou virgem na lua de mel, porque ele não conseguia fazer nada. Nada foi deixado ao acaso quando se tratava de manchar o nome do pobre do Paul Byrne. Para completar, o Strickland ainda disse à imprensa que o Paul era gay. O médico do estúdio também o declarou deprimido pela falta de sexo conjugal no casamento. Para seu crédito, a Jean Harlow se recusou terminantemente a caluniar o Paul. Mas ninguém tinha pedido a opinião dela, então dane-se. É para você ficar calada, entendeu? Isso tudo é pro seu bem também, então não vai zoar tudo. O relatório da autópsia foi ajustado, modificado a pedido do estúdio. E também foi vazado para a mídia que o Paul possuía um pênis minúsculo, que não poderia atender ninguém satisfatoriamente, muito menos a deusa do sexo número 1 dos filmes. Tô com muita pena do Sean. Um pequeno calo no sapato da MGM surgiu quando o irmão do Paul apareceu de repente e se tornou altamente vocal em suas críticas às histórias espalhadas sobre seu irmão morto. Eu faria a mesma coisa se estivessem fazendo isso com a minha irmã. Mas depois de um único encontro com o Strickland, ele nunca mais falou. Dinheiro ou ameaças provavelmente estavam envolvidos, talvez até ambos. Além disso, os vizinhos também avisaram a polícia sobre um carro misterioso que fugiu após o tiro, mas isso também nunca foi investigado. A única ponta solta que restava era Dorothy Millette, a esposa do Paul e possível assassina. Eles temiam que se ela fosse presa e interrogada,
Toda a farsa que eles tinham criado seria arruinada. Foi, portanto, muita sorte de todos os envolvidos que seu corpo sem vida tenha sido pescado no Rio Sacramento depois que ela aparentemente saltou do barco a vapor. É claro que a imprensa descobriu sobre a Dorothy e sobre a bigamia do Paul poucos dias após a morte dele, por mais que o estúdio tivesse tentado esconder isso. Mas depois que a notícia vazou, eles também não se importaram tanto. Era só mais uma coisa para manchar a imagem do Paul. E pelo menos essa era a verdade, né? Ele era realmente bígamo. De tudo que falaram dele, tá aí uma verdadezinha. Mais adiante, o promotor público Burwell Fitz reuniu todas as evidências sobre a Dorothy Millette. Ao invés de apresentar ela e fazer uma denúncia, ele resolveu ficar guardando essas evidências até morrer em 73. Okay. Entre as evidências acumuladas pelo Burwell Fitz estavam testemunhos de funcionários da MGM, afirmando que a Dorothy tinha telefonado para o estúdio várias vezes antes da morte do Paul, e sempre exigindo falar com seu marido. Na esperança que o Paul pudesse acalmá-la, a MGM até providenciou um transporte para ela visitá-lo, uma limusine. Que dizem foi a limusine, o carro que foi visto saindo depois do tiro pelos vizinhos. O insulto final ao Paul Byrne, porque tudo isso ainda não foi suficiente, veio em seu funeral bizarro. Mas isso eu acho que foi mais acidental, não foi planejado pelo estúdio, não. O padre, que era um homem bem ambicioso, tinha criado um sistema de roldanas que elevava lentamente o caixão dos falecidos até uma posição quase vertical. Quando, o funeral estava terminando, o caixão ia se levantando assim lentamente enquanto o velório acontecia. Quando o velório terminava, o caixão estava praticamente em pé. Por que botar o caixão em pé? Para todo mundo poder ver a pessoa e aplaudir a pessoa e sabe? Não, mas tá bom. Não, aí, quando o caixão ficava quase em pé, a tampa deslizava para baixo, até a altura do peito, para revelar, o ocupante do caixão pela última vez para os amigos reunidos, para a pessoa poder ver o falecido e prestar suas últimas homenagens. Mais ou menos sabe? Em pé ali. Pois é. Eu já tô sabendo, já tô até imaginando como isso vai dar errado. Era, um padre de rock. Era um showman. Um showman que fazia os velórios, os funerais das celebridades de Hollywood. Então, por isso que ele inventou essa parada aí para a igreja dele. E, de repente, sem aviso, a multidão ficou horrorizada ao ver o rosto morto do Paul olhando para eles a apenas alguns metros de distância. Se vocês não lembram, ele morreu com um tiro na cabeça. Quando a pessoa morre assim, o caixão geralmente fica fechado, né? Porque não é uma coisa agradável de se ver. A Jean Harlow começou a chorar. O Clark Gable saiu correndo pela porta, meio puto até de ter presenciado aquilo. E o John Gilbert começou a vomitar no chão. Tá rindo, amor? É porque eu tava imaginando algo pior ainda. Tipo? Quer dizer, não sei se pior. Eu esqueci do detalhe de ele tá com um buraco na cabeça. Mas eu achei que nessa do padre ficar levantando, eu achei que a parada ia funcionar errado. A trava do caixão ia abrir sozinha e o cara cair pra frente, sabe? Eu tava imaginando um negócio tão pastelão. Sim. Que isso aí foi só... Eu achei que ia ser algo engraçado. E foi só uma coisa de filme de terror. Tudo que podia ser feito para destruir completamente a reputação do homem foi feito com sucesso, eu diria. Até o funeral dele virou chacota e... Traumatizou todo mundo. Até o Clark Gable. O Clark Gable, amor. O homem que virou pra Scarlett e falou "Frankly, my dear, I don't give a damn." No final do Vento Levou. A melhor frase de todas. Sei que você não queria isso, porque é uma armadilha, né? Para os nossos ouvintes, mas I don't give a damn também. Toda essa história deixou muitas pontas soltas e abriu as portas para muita especulação. A primeira teoria em que as pessoas acreditam é que a Dorothy Millette matou o Paul Byrne. Aparentemente, a primeira esposa tinha muitas razões para fazê-lo. A traição, a instabilidade mental e, mais importante, ela descobrindo que o Paul tinha mudado o testamento
para tornar a loura de Hollywood Jean Harlow a beneficiária. A Dorothy sabia que o Paul tinha mudado o testamento e que ela ficaria instantaneamente sem um tostão com a sua morte. Ela tinha perdido o marido e o apoio financeiro. A polícia nunca quis investigar melhor o relato de que outra mulher tinha estado na casa com o Paul. Nem o relato do vizinho que viu a tal limusine deixando uma mulher de preto na casa dele, ou o carro que saiu dali logo depois que o tiro foi escutado. Mais tarde, esse mesmo vizinho que viu a mulher chegando também ouviu vozes altas discutindo e rindo intermitentemente. Embora os rumores ocasionalmente ressurgissem que a Dorothy Millette assassinou o Paul, nunca existiu nenhuma prova concreta disso. Todas as evidências são circunstanciais. Não tenho nada contra evidências circunstanciais, acho elas muito boas. Mas, né, pra você é boa querer pra fazer acusar... teorias no seu podcast. Mas pra você acusar uma pessoa, não é o suficiente. E eu não acho que a gente tem coisas suficientes pra acusar a Dorothy. Não, a gente não é um Ministério Público. A gente só tá fazendo o nosso podcast. E, inclusive, a linha do tempo por si só não funciona pra Dorothy ser a assassina. Porque ela teria que ir pra Beverly Hills, matar o Paul nas primeiras horas da manhã e retornar a São Francisco antes do meio-dia para ser vista saindo do Plaza Hotel, fazendo o check-out e indo pegar o barco. É difícil fazer isso. É bem difícil. Ainda mais nos anos 30, né? Hoje em dia é muito mais rápido. A segunda teoria que existe é que a Jean Harlow teria matado o marido. Se ela soubesse que ele ainda era casado com outra mulher, que ele também estava apoiando financeiramente, esse seria um motivo perfeito para um crime. De acordo com o livro More of Hollywood's Unsolved Mysteries, do John Austin, o Paul Byrne não pôde consumar seu casamento com a nova esposa porque ele tinha uma doença no seu órgão genital que o deixou impotente. Claro que hoje em dia a gente sabe que isso era invenção do estúdio. Mas até pouco tempo atrás, até o início dos anos 90, a gente ainda não sabia disso. Então, muita gente acreditava que era verdade, que ele era impotente, que a Jean Harlow era uma ninfomaníaca e que ela, matou o cara porque ele não dava no couro. Ok. Entendeu? O homem, em desespero, teria pedido para Jean que ela usasse a magia da tela com ele, porque ela era uma deusa do sexo. E talvez a Jean pudesse ajudar o Paul a ter uma ereção, algo que ele nunca teria tido antes. Meu Deus. Ele foi casado por muitos anos com a Dorothy, que nunca reclamou de nada, né? A Jean, segundo esse livro, do John Austin, teria ficado furiosa porque ele deveria ter dito isso para ela antes do casamento. E ela pensou que ele a amava não por causa da sua imagem. Em um acesso de raiva causado pelo álcool, segundo o autor, eles brigaram um com o outro e o Paul mordeu a Jean até ela começar a sangrar. Quê? Pois é. No meio da briga, ele resolveu dar uma mordida nela até ela sangrar. O que você tá achando dessa teoria, amor? Dessa história? É porque desse livro? Tá indo pra caminhos que eu não... Do nada, o cara que era vítima mordeu a mulher. Mas a gente não sabe se ele mordeu ou não, né? Então, de onde veio isso? Não sei. A Jean Harlow teria entrado em contato com seu agente, o Arthur Landau, que veio vê-la e ver as marcas de sangue em seu corpo. Arthur e os outros executivos da MGM teriam decidido que isso não ia se tornar um escândalo de forma alguma. Ela ainda teria descoberto depois que o Paul era casado com a Dorothy e era bígamo, o que teria aumentado ainda mais a raiva que ela estava sentindo. A Jean Harlow queria se separar, mas a MGM insistiu que ela continuasse com o Paul e mantivesse a boca fechada. Eu tenho muitos problemas com essa teoria. Para começar, eles eram amigos há muito tempo. Eles ficaram noivos 2 dias. Se casaram e o casamento durou 2 meses até ele morrer. Eu acho que nem ia dar tempo de acontecer tantos babados assim no casamento. Até o homem morrer, sabe? Agora, passando para uma teoria um pouquinho mais realista ainda sobre a Jean Harlow. Se o Paul foi encontrado nu, com um buraco de bala na cabeça, a gente inclusive sabe que ele estava na piscina e não estava no banheiro. E os relatos dos empregados ainda afirmaram que tinham 2 taças de vinho vazias e um maiô molhado perto da piscina.
Eu acho que isso pode significar que ele estava ali nu com outra mulher, ou então de sunga e a mulher de maiô, na piscina. Uma terceira mulher na história. Ou segunda, podia ser a Dorothy. Uhum. É possível que a Jean Harlow tenha encontrado ele com essa outra mulher e aí, num acesso de raiva, tenha atirado na cabeça dele. De todas essas coisas que a gente falou agora nessa teoria da Jean Harlow ser a assassina, eu acho que isso é o menos absurdo, entende? Sim, mas Ela ter flagrado e atirou. Se você acredita que foi ela que matou, eu acreditaria algo por aí mesmo. Ela ainda teria pedido aos executivos da MGM para encobri-la para manter sua imagem, assim como a vida de Estrela intactas. Mas eu particularmente não acredito em nada disso. Eu acho que a Jean Harlow até podia saber mais do que ela falou, ou melhor, não falou, porque ela nunca falou sobre o Paul, mas eu não acho que ela matou o Paul, não. Eles eram amigos, sabe? E esse parecia ser só mais um dos casamentos de conveniência que eram arranjados pelos estúdios. E isso era a coisa mais normal do mundo naquela época. O público não sabia que os casamentos eram arranjados, mas todas aquelas pessoas que casavam geralmente eram casadas obrigadas pelo estúdio com alguém que o estúdio escolheu. Talvez não fosse capaz de criar emoções assim, né? Não teria por que ela cometer um crime tão passional, porque era só um casamento arranjado. Uhum. Na maioria desses casamentos arranjados, as pessoas continuavam com as suas vidas normais e só eram casados na frente do público. Às vezes nem moravam na mesma casa que o marido. Sim, sim. Sabe? Então continuava lá com os seus casinhos, com os seus namorados. E, olha, nessa estreia do filme a gente tem que aparecer junto. Entendeu? Entendi. Por isso que eu não acho que a Jean Harlow era a assassina e se ela cometeu esse crime, a única possibilidade que eu imagino é que tenha sido um crime passional, mas eu acho muito difícil, porque eu não acho que ela teria motivos para cometer um crime passional num casamento arranjado. E eu também não sei o que pensar sobre a Dorothy. Tem uma parte de mim que acha que pode ter sido ela sim, porque o comportamento dela depois da morte do Paul e o suicídio que ela cometeu são suspeitos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é mais considerada suspeita porque ela tinha problemas de saúde mental do que porque existiam evidências de fato, sabe? Uhum. Eu acho que até hoje as pessoas pensam, deve ter sido a Dorothy, por quê? Porque ela era uma esposa meio maluca, que ela foi internada num sanatório, ela deve ter tido uma crise e foi lá e matou o marido. Não sei, eu não acredito que tenha sido a Dorothy, não. O Paul ter cometido suicídio, eu acho que é algo que a gente pode até descartar. E se não foi uma das esposas que o matou, então quem pode ter sido? Eu realmente não sei. Pessoa. Alguma outra namorada secreta que ele tivesse? Não, eu cheguei a achar que você ia falar que ele tava com alguém que era uma terceira pessoa. Eu não sei quem é. Ele tava com alguém, mas eu não sei com quem. Tem muita gente que acha que era a Dorothy, mas eu tenho minhas dúvidas que tenha sido a Dorothy. Quem você acha que foi? Eu não sei, eu vou chutar uma terceira pessoa. Era um cara com dinheiro, e esses caras de Hollywood com dinheiro pegam um monte de menininha, isso acontece pra caramba. Então, assim, a partir do momento que eu não acredito que esse cara era impotente... Eu também não. Eu acho que ele podia estar casado e ter eu não sei quantas amantes, e porque ele tinha dinheiro mesmo, e foda-se. Algumas pessoas afirmam que a mansão onde o Paul Byrne morreu foi amaldiçoada após a morte dele. Agora ficou legal. Que ela é assombrada até hoje. 2 outras pessoas também morreram ali, afogadas, poucos anos após a morte do Paul. Além disso, coisas estranhas aconteceram naquela casa em 1966. A casa tinha sido comprada por Jay Sebring, um cabeleireiro popular entre as estrelas. Quando ele comprou a casa, em 63, já falavam que ela era assombrada e tal, mas ele não acreditava nessas coisas. Nunca acredito, né? O pessoal nunca acredita nisso. O Jay conheceu e se apaixonou por uma jovem atriz de 20 anos chamada Sharon Tate. Em 1900... A história não vai para onde você está pensando. Não foi nessa casa que ela morreu. Tá. Mas aconteceu uma coisa bizarra com ela. Ok. Em 1969, a Sharon foi vítima de um dos assassinatos mais selvagens e brutais da história de Hollywood. Mas, 3 anos antes dela ser brutalmente assassinada pela família Manson, ela vislumbrou uma imagem fantasmagórica do destino horrível que a esperava.
O vislumbre do futuro poderia ter sido fornecido pelo fantasma do Paul Byrne? Será? Não. A Sharon e o Jay namoraram por 3 anos, e eles até anunciaram o noivado. Mas, em 66, a Sharon rompeu o noivado com o Jay para se casar com o Roman Polanski. O Jay aceitou isso de boa e continuou sendo amigo da Sharon e do Roman. Ele considerava o casal como sua família, e o Jay e a Sharon permaneceram bons amigos até seus assassinatos nas mãos da família Manson. O Jay era uma das pessoas que estava lá no dia com a Sharon. Tinha um casal de amigos, né? Eram 4 pessoas que estavam na casa. A Sharon, o Jay e mais um casal de amigos. Em 66, pouco antes da Sharon se apaixonar pelo Polanski, ela estava passando a noite sozinha na mansão do Jay, a mansão que tinha sido do Paul Byrne. Tentando dormir no quarto principal, ela foi tomada por uma sensação desconfortável de uma presença muito forte. Se assustando com cada barulho, ela deitou na cama com as luzes acesas. De repente, a aparição de um homem assustador surgiu na porta do quarto. Eita. Ela imediatamente reconheceu que o fantasma era Paul Byrne, que estava concentrado, vagando pelo quarto, procurando alguma coisa desconhecida. Vestindo o roupão, a Sharon saiu correndo do quarto. O que aconteceu a seguir foi especialmente assustador à luz dos eventos que ainda estavam por vir. A Sharon começou a descer as escadas, mas no meio do caminho ela congelou em choque. Amarrada aos corrimões da escada, na parte inferior dos degraus, ela viu uma figura. Não ficou claro se era um homem ou uma mulher, mas ela podia ver claramente que a garganta daquela pessoa tinha sido cortada. A aparição, então, sumiu. A Sharon ficou muito abalada e foi até a sala para se servir de uma bebida, mas ela não conseguiu encontrar onde o Jay guardava o álcool. Ela sentiu uma vontade inexplicável de apertar uma seção da estante que se abriu para revelar um bar escondido. Sem pensar, ela arrancou um pedaço do papel de parede na base do bar enquanto ela se servia nervosamente de uma bebida. Na manhã seguinte, ela estava convencida que aquilo tudo tinha sido um pesadelo horrível, até que ela viu o papel de parede que ela tinha descascado em cima do bar. Ela realmente tinha visto o Paul Byrne e, naquela época, sem saber, ela teve uma visão do seu destino. Em 69, depois que ela casou com o Polanski e ela estava grávida de quase 9 meses, ela, o Jay e outros 2 amigos estavam na mansão da Sharon e do Roman na Cielo Drive. O Roman estava fora dirigindo um filme na época. A família Manson invadiu a casa, o Jay morreu tentando defender a Sharon, que sofreu uma morte terrível, igual à visão que ela teve nas escadas naquela noite, na casa do Byrne. O episódio tomou uma guinada que você não esperava. Não esperava. Embora as mortes do Paul e a da Dorothy também tenham sido consideradas suicídios, os detalhes relativos às causas das mortes continuaram a gerar muita especulação. Geram até hoje, né? A Jean Harlow se casou pela 3ª vez, 1 ano após a morte do Paul. Esse casamento terminou em divórcio 12 meses depois. Embora ela tivesse apenas 26 anos, em 1937 a saúde da Jean estava começando a falhar. Ela desmaiou no set de Saratoga. Inicialmente, pensaram que ela estava só gripada ou com estafa, mas ela foi apresentando outros sintomas, como inchaço, perda da visão, a pele acinzentada. Nossa. Um médico foi chamado para uma segunda opinião e percebeu o que estava acontecendo. Ela estava morrendo de insuficiência renal. E, de fato, menos de 1 semana após esse diagnóstico, a Jean Harlow entrou em coma e faleceu. Ela não foi enterrada ao lado do falecido marido Paul Byrne, em Inglewood. Em vez disso, ela foi enterrada num jazigo particular, pago pelo então namorado William Powell, no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale. O mausoléu de mármore custou $25 mil. Isso nos anos 30 era muito coisa de quase $1 milhão, sabe? E tinha ainda um espaço adicional destinado a abrigar o William Powell um dia. Mas quando o Powell morreu, lá em 84, quase 50 anos depois da Jean,
ele foi enterrado ao lado da terceira esposa dele, né? Realmente, era de se esperar. Longe dos entes queridos está a Dorothy, no East Lawn Memorial Park, em Walnut Grove. A lápide dela, gravada com detalhes de florzinhas e tal, só diz Dorothy Millett Byrne. Sem dinheiro e prestes a ser enterrada como uma indigente, um doador anônimo resolveu pagar pelo enterro da Dorothy num cemitério de luxo. E sabe quem foi o doador anônimo? A Jean Harlow. Ok. Ela não queria que a mulher fosse enterrada de qualquer jeito igual uma indigente, né? E que fosse esquecida completamente. Interessante. É. E é algo que acaba com a história da desavença. Exatamente. Ela matou o cara porque não soube aceitar que tinha outra mulher e tal. Ela... Exatamente, eu também acho. E ela fez isso anonimamente, sabe? Depois de anos que foram saber lá nos registros do cemitério que quem tinha pago pelo enterro da Dorothy foi a Jean. Se não fosse por sua morte misteriosa, o nome do Paul Byrne estaria esquecido há muito tempo. Infelizmente, para ele, o Paul é lembrado como um bruto impotente que batia na esposa e tirou a própria vida porque não era homem o suficiente para ela. Eu acho que era melhor ser esquecido do que ser lembrado assim. Na realidade, o Paul parecia ser um homem decente, que não merecia esse legado. Infelizmente, naquela época, a MGM tinha pouco interesse em outra coisa além de ganhar dinheiro. Então, a reputação e a memória dos seus funcionários eram completamente dispensáveis. Esse episódio foi feito graças ao apoio da nossa querida ouvinte Bruna Araújo. Olha, Bruna, você teve a honra de estar sendo agradecida num episódio sobre filmes antigos. Não é nem mais sobre true crime. Que, pra mim, significa muita coisa. Só pra mim, eu acho, né? Infelizmente. Se torne você também um apoiador do Detetive do Sofá. No Orelo ou no PicPay. Quem sabe você ganha um agradecimento num episódio sobre a Marilyn Monroe. Mentira, não vai ter episódio da Marilyn. A morte do Paul Byrne foi um simples suicídio? Ou uma cena de assassinato foi adulterada por executivos do estúdio para proteger uma de suas estrelas mais lucrativas? Nos quase 90 anos desde a morte do Paul Byrne, as pessoas ficaram fascinadas com as inúmeras complicações e inconsistências em torno desse caso. É uma história mórbida envolvendo uma das estrelas mais sensuais de Hollywood da década de 30. E, como tal, continua a fascinar as pessoas ao redor do mundo, inclusive a detetive do sofá que vos fala. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.